Vamos lá, pessoal. Artigo 1º aí. O que tiver em vermelho aí, vocês vão ver aí, é aquilo que depois vocês dão uma olhada com mais calma, mais tranquilidade, tá bom? Então, o artigo 1º aí, ele já é importante, né? Primeiro que ele vai falar lá que, ó, esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Ah, mas esse Estatuto da Criança e do Adolescente, é claro que vai proteger criança e adolescente. Bacana, é isso mesmo. Só que eu já destaquei aí, porque por vezes, vocês vão ver várias vezes lá o Estatuto falando protegendo a mãe, protegendo o pátrio poder. Na verdade, essa palavra nem tem pátrio poder mais, né? Depois vocês vão ver aí como que isso aí foi tirado, mas protegendo a mãe, protegendo já no estado puerperal. Vamos falar algumas coisas assim, pô, mas proteger a mãe, o que tem a ver a mãe com o adolescente, com a criança? Vocês vão ver que lá vai estar sempre vinculado, no final, a proteção à criança e ao adolescente, mesmo que se reporte ali a mãe, ou às vezes até o pai, às vezes médico, enfim, vai estar falando algumas coisas lá, algumas recomendações, mas com fundo, pano de fundo sempre é proteger a criança e o adolescente. No artigo 1º já fala que o estatuto é para isso, ok? Lá no artigo 2º, importante, isso aí vocês têm que saber. O que é criança? O que é adolescente? Qual que é a idade? Então tá aí, ó. Considera-se criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Quem tem 12 anos, então, completo, é criança? Não, é adolescente. Considera-se, pelo Estatuto, adolescente, que tem de 12 a 18 anos de idade. Então, criança é até 12 anos, ok? Acima de 12 até 18, é considerado, então, adolescente, tá bom? Então, é bom vocês saberem aí essa distinção aí, porque tem coisas que são ações que são específicas para criança, específicas outras para adolescente, então a idade é importante, tá bom? Lá no parágrafo único, fala lá que nos casos expressos em leis, aplicam excepcionalmente ao Estatuto pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Isso aí não entramos muito nesse detalhe, não, até porque não tem a legislação específica que trata nisso previsto no edital, tá bom? Então, o principal para nós aí é a idade ali, entre 12 e 18 anos, eu entrei para não complicar vocês, mas são pessoas aí que têm problemas, são excepcionais e tal, que são considerados vulneráveis aí, tá bom? Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais. Aí nós já falamos muito sobre direito fundamental, nos direitos humanos, já falamos na Lei Maria da Penha, enfim, e sempre essa tônica aí, né? Direitos fundamentais, lá na nossa Constituição, que vocês também estudaram bastante. Então, a criança e adolescente gozam de direitos fundamentais, inerente à pessoa humana e tal, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social, em condições de liberdade e dignidade. Então, é basicamente aquilo que a gente aprendeu lá em direitos humanos, né? Sempre protegendo aí pessoas específicas com relação ao desenvolvimento e a condições de liberdade, de igualdade, dignidade, que nós já falamos aí para vocês, tá bom? Parágrafo único. Os direitos anunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação. Então, citei aí para vocês, né, porque às vezes o estatuto não se refere a uma criança ou um adolescente que esteja no cometimento de ato infracional, por exemplo. Não, então, dependendo se você cometeu crime ou não, se está recolhido em algum estabelecimento aí que vocês vão ver aí ou não, se está cumprindo alguma medida socioeducativa ou não, todas as crianças sem discriminação. Aí fala situação familiar, idade, sexo, raça, aquelas coisas todas que a gente já pegou aí, tá bom? Protege, então, todas as crianças e todos os adolescentes. É importante vocês saberem isso sem contexto algum. O artigo 4 já vem falar da família, tá vendo aí? Poxa, mas família, comunidade, o que tem a ver isso aí com a criança? É dever da família, da comunidade, enfim, é dever de todo mundo, né? Assegurar absoluta prioridade. Vocês vão ver falar isso aí, é prioridade no artigo abaixo, vai citar, isso é importante. A prioridade à efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação, enfim, todos aqueles direitos fundamentais que nós já citamos. No parágrafo único, aí vocês vão ter que guardar. Quando eu coloquei em vermelho, é importante. Quando eu coloco em vermelho, negrito e sublinho, isso aí vocês têm que saber, tá bom? Então, essa questão é a garantia de prioridade. Criança e adolescente têm prioridade em vários atendimentos. Olha lá, ó, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Então, se tem uma criança, por exemplo, num acidente de trânsito,
Está lá uma criança vitimada e tem um adulto vitimado, quem tem a prioridade de atendimento? É lei, está previsto. A criança vai ser, e o adolescente vão ter prioridade aí nesse socorro. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância. Então, se a polícia militar tiver que fazer uma atuação, um atendimento específico, ou qualquer serviço público na área de saúde, por exemplo, na área de educação, criança e adolescente tem prioridade, ok? Preferência na formulação e na execução das políticas públicas sociais, né? Então, o município, o estado, o país, as crianças e adolescentes têm prioridade aí nas políticas sociais. A destinação privilegiada de recursos públicos na área relacionados à proteção à infância e à juventude. Então, aí, tem prioridade em tudo isso daí, tá bom, pessoal? Guardem essa questão aí da prioridade, principalmente aí na questão de socorro, de atendimento ao serviço público, vira e mexe, está caindo questão dessa daí na prova, ok? O artigo 5º, reza lá, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Tranquilo isso daí, fácil, né? Bem tranquilo isso daí com vocês. O artigo 6º, na interpretação desta lei, levar-se-á em conta os fins sociais a que ela se dirige. É aquilo que nós já falamos lá também na Lei Maria da Penha, né? Que fala sobre a lei, ela tem que ser interpretada aos fins sociais que ela se dirige. A interpretação dela, como eu falamos lá, às vezes um juiz pode interpretar de um jeito, o outro de outro, mas ela tem que sempre levar em consideração o fim social dela. Não pode interpretar uma lei para uma coisa que não tem nada a ver com a proteção à criança e adolescente. No artigo 1º já fala, proteção à criança e adolescente. Então, toda a interpretação tem que ser nesse sentido, de interpretar nessa colocação das crianças e adolescentes, tá bom? O artigo 7º, a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde. Isso aí costuma cair em prova, tá? Esses dois princípios aí básicos, de vida e saúde, são que a gente vai falar muito aqui no estatuto, né? Vai sempre falar muito sobre isso. Mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. O artigo 8º, é assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e do planejamento reprodutivo. Vejam bem, eu destaquei aí, ó, é assegurado a todas as mulheres. O que tem a ver mulher com o estatuto da criança e do adolescente? Essa proteção que sempre esses artigos vão trazer quando fizer menção às mulheres, o pano de fundo vai ser sempre proteger a criança. Vejam bem, ó, assegurado a todas as mulheres, planejamento reprodutivo e às gestantes, nutrição adequada, atenção à gravidez, ao parto, ao puerpério, ao atendimento pré-natal, perinatal, pós-natal, integral no Sistema Único de Saúde, tá vendo? Então, está assegurando a todas as mulheres os direitos, mas com o fim de proteger a criança que está por nascer ali, no caso, né? Ou então, questão de amamentação, nutrição. Por isso que, às vezes, faz menção à mulher, mas sempre com pano de fundo de proteger a criança e o adolescente. Aí, o parágrafo 1º, o atendimento pré-natal, se ele é realizado por profissionais da atenção primária, né? Então, isso aí são leis novas, que foram dadas várias redações, o Estatuto da Criança já teve muito lei já que foi mudando algumas partes, acrescentando outras. Então, essa questão do atendimento pré-natal realizado por profissionais da atenção primária que, né, o próprio nome fala, né, uma atenção ali primordial, de primeiro momento, desde o início da gestação, que é, no caso aí, vocês estão vendo, atendimento pré-natal. Os profissionais de saúde de referência da gestação garantirão sua vinculação no último trimestre da gestação ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantindo o direito de opção da mulher. Aí, está falando isso aí que a mulher tem, lá no último trimestre da gestação dela, ela pode escolher algum local onde né, quais os profissionais de saúde que vão atender ela. Ela tem direito a isso aí, porque já está acompanhando o tempo inteiro, fazendo pré-natal, e de repente muda, não, a partir de agora você vai ser atendido lá no hospital público lá tal. Ela, não, eu não quero, eu quero continuar aqui nesse hospital que está me atendendo, já está acompanhando. Então, isso é direito da mulher, ok? A legislação foi mudada em 2016. O serviço de saúde onde o parto for realizado, assegurarão às mulheres e aos seus filhos recém-nascidos a auto-hospitalar responsável
e contra-referência na atenção primária. O que é isso? Não pode, a mulher ganhou o neném, tchau, vai embora, obrigado. Não, né, tem que ter responsabilidade nisso aí, ela vai colocar em alta a partir do momento que ela tiver em condições, ou seja, toda a proteção para ela, porque ela está dando à luz. Lembram bem o que eu estou falando? Estamos falando sobre isso tudo aqui de proteção à mulher, mas sempre com pano de fundo protegendo a criança que está para nascer. Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe, né, no período pré e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. Pessoal, não sei se vocês já devem ter ouvido já falar isso em outras partes aí do direito, né, que vocês estudaram. Esse estado puerperal aqui é um momento específico da mulher. Você, com certeza, no direito penal, vocês já ouviram falar em estado puerperal, né? Às vezes a mulher comete um crime naquele estado que ela está ali psicologicamente abalada. Às vezes aí é muito comum acontecer esses casos, às vezes haver por parte da mulher a rejeição à criança, por questões psicológicas e tal, algum problema que aconteceu. Então, isso é comum, não é que a mulher é ruim, é má e por si só, não é o abalo psicológico que a mulher tem mesmo. Então, assistência psicológica é muito importante para as mulheres nesse momento aí, né, da gestação, logo que ganhou a criança, né, teve o filho. Então, a própria lei do estatuto já protege aí, tá vendo? Está protegendo a mulher, mas com fundo de proteger a criança aí, né, de se tornar uma vítima aí da própria mãe. Parágrafo 5º, a assistência referida no parágrafo 4º, né, que é essa assistência aí do estado puerperal, deverá ser prestada também a gestantes e mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para a adoção. Ou seja, também podemos, e a nossa legislação permite isso, às vezes a mãe ela quer entregar o filho para a adoção, não tem condição de criar, foi uma gravidez indesejada, não só indesejada, mas é porque, principalmente socialmente, ela não tem condição nenhuma de criar, então quer entregar o filho à adoção, a lei permite, mas ela, nesse momento, ela tem o direito a receber uma assistência psicológica, porque às vezes é um abalo que ela está passando ali, né? Da mesma forma, as mulheres, as mães aí que estiverem em situação de privação de liberdade, presa. A mulher está presa e está grávida, ganhou o neném, né? Então, ela também merece uma proteção psicológica nesse momento aí, que você imagina, está lá na condição de presa, ganhou filho, né, um abalo psicológico muito grande para ela. A gestante e a parturiente têm direito a um acompanhante, grifei aí, tá bom? As provas costumam ter umas pegadinhas, né? Então, a gestante, parturiente, tem direito a um acompanhante de sua preferência. Pode ser dois, pode ser três, a lei fala em um. Aí vai determinar cada caso. Tem um hospital que pode deixar dois, três, né? Principalmente hospitais particulares. Mas o que não pode é não deixar ela ter direito de acompanhante. Então, pelo menos um acompanhante ela tem direito de acompanhante de preferência dela, tá bom? Marido, filha, o que for, para poder acompanhá-la nesse momento aí de gestação. A gestante deverá receber orientações, né? Aí eu coloquei só em orientações, que é direito dela, o sistema de saúde dá orientações sobre aleitamento, a alimentação complementar, e, enfim, todo tipo de orientação para ela, para a gestação do filho aí, e no caso, amamentação, né? Tudo quando o filho acabar de nascer. A gestante também tem direito a acompanhamento saudável durante toda a gestação e o parto cuidadoso, estabelecendo-se aplicação de cesariana e outras intervenções cirúrgicas por motivos médicos. Então, aí, esse artigo ele vai falar sobre essas proteções aí também para criança, para mãe, no estado de quando tiver para ganhar neném também. A atenção primária à saúde fará a busca ativa da gestante que não iniciar ou que abandonar as consultas pré-natal. Isso aí é importante vocês guardarem, pode ser que tenha uma pegadinha, né? Atenção primária, ou seja, aquele atendimento primário que a gente tem público, caso a mãe lá não compareça, abandona lá as consultas pré-natal, ou ela não compareça, algum motivo ou outro, é obrigação do município correr atrás, né? Vamos dizer assim, no nosso linguajar. Ele tem que dar atenção, ele tem que fazer uma busca ativa, tem que ir lá na casa da pessoa, saber o que aconteceu, para, né, para ver o que está acontecendo. Assim como a puerpéria, né, que nós falamos aí, que não comparecia às consultas pós-parto. Tá? A mãe que estava no estado puerperal, depois do parto, ela não compareceu às consultas, também o Estado tem que correr atrás. A atenção primária tem que dar essa atenção e essa busca ativa aí para saber o que está acontecendo.
Parágrafo 10º, incumbe ao poder público garantir a gestante, a mulher e tal, assistência do Sistema Único de Saúde para acolhimento do filho. Então, o poder público é o SUS, né? Nosso Sistema Único de Saúde, é, é, o poder público é obrigado a dar todo o apoio para a mulher aí na primeira infância. Fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez e da Adolescência. Isso aí, eu até grifei, veja embaixo aí, quando eu grifo e eu destaco, é importante porque essa lei é muito nova, essa lei é agora, de 2019. E aí, nos concursos, adoram pegar essas leis novas, né? Coisa que está bem atual. Então, essa legislação ela é bem atual, de 2019, a Lei 13.798, que reza lá, ó, que fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. O objetivo aí é proteger a menina, né, adolescente, para não ter uma gravidez indesejada, né? Então, nós temos aí a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez da Adolescência. O objetivo aí é disseminar informações sobre medidas de prevenção, medidas de educação, né? Para contribuir para quê? Para reduzir a incidência de gravidez na adolescência, que é muito comum, acontece muito no Brasil. Então, é importante vocês guardarem isso aí, porque é uma lei nova, né? Então, pode ser que caia alguma coisa aí na prova. Parágrafo único. As ações destinadas a efetivar o disposto no caput deste artigo ficarão a cargo do poder público, em conjunto com órgãos da sociedade civil, e serão dirigidas prioritariamente ao público adolescente. Ou seja, a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez ela vai ter que ser dirigida às adolescentes, prioritariamente, né? Também está previsto nessa legislação de 2019. Bom, lá no parágrafo 1º, né, que o artigo 9º, né, o poder público, as instituições, os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidos à medida privativa de liberdade. Então, o poder público tem que dar o apoio àquela mãe que está com o neném recém-nascido. Os profissionais das unidades primárias de saúde desenvolverão ações sistemáticas, individuais ou coletivas, visando o planejamento, a implementação e a promoção, né, dessas questões aí do aleitamento materno e alimentação complementar saudável, de forma contínua. Então, os profissionais de saúde da rede primária vai atuar aí preventivamente, promovendo ações para proteger e educar as mães aí com filhos recém-nascidos. O serviço de unidade de terapia intensiva neonatal deverão dispor de banco de leite humano. Isso é importante quando tem assim, ó, deverão, eu sempre gosto de grifar em vermelho, porque costuma sempre cair, prova algumas pegadinhas, né? Então, é obrigação, quando é deverão, é obrigatório, né? Então, o serviço de unidade de terapia intensiva é obrigado a ter um banco de leite humano, ou unidade de coleta de leite humano. Para quê? Para poder amamentar. No caso da mãe, na terapia intensiva, a mãe está submetida à terapia intensiva, a criança nasceu, e aí, como é que vai amamentar? Então, por isso que é importante ter esse aleitamento aí, esse banco de leite. O artigo 10, o artigo 10 é importante, tá? A gente tem que ter uma atenção especial para ele. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde são obrigados, grifei o obrigado lá, ó, então é obrigado, manter o registro das atividades desenvolvidas pelo prazo de 18 anos. Guardem isso. Quando tem prazo, a gente sempre gosta de grifar. Por que esse artigo 10? Por que eu estou grifando? É manter registro das atividades envolvidas. Mais à frente, se der tempo, nós vamos passar bem rapidinho, vocês vão ver que existe até crimes ou infrações administrativas específicas no estatuto para quem não manter esse registro de atividade desenvolvida, né? Esse registro das atividades na área de saúde. Então, por isso que é importante, eu falei que esse artigo 10 é importante. Então, o prazo é de 18 anos, tá bom? Tem que guardar lá o registro lá de prontuário das crianças por um período de 18 anos, pelo menos. Identificar o recém-nascido mediante o registro da sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe. É importante vocês saberem. Proceder os exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades. Tudo é obrigação do Estado. Fornecer declaração de nascimento onde constem as intercorrências do parto. Então, a mãe tem um direito, né? Ou a família tem um direito de receber a declaração de como que foi o parto, se teve algum problema, alguma circunstância, que ela pode precisar disso no futuro para o tratamento do filho. Alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto com a mãe, ou seja, a criança tem que estar junto com a mãe, né? Para ela já poder ali já ir amamentando desde o início da vida. Acompanhar a prática do processo de amamentação, até obrigado aí, né, os hospitais a acompanhar
o processo, como que a mãe está amamentando, se está certo, se está errado, se tem algum problema ou não, se a mãe está apresentando algum distúrbio, então tem que acompanhar, é obrigatório. São leis, está vendo, tudo novas, pessoal, 2017, 2016, 2019, por isso que a gente citou isso daí, é importante vocês terem uma noção. O artigo 11, é assegurado o acesso integral às linhas de cuidados voltados à saúde da criança e do adolescente por intermédio do SUS. Já falamos isso daí, né? E observando o princípio da equidade no acesso, ou seja, não tem rico nem mais pobre, não, nem mais bonito, nem branco, nem negro, nem... Todo é de forma igualitária o atendimento à criança no SUS, tá bom? A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos sem discriminação, né? Isso aí também já é tranquilo. Para quê? A criança eles têm uma necessidade especial, aí ela é tratada de uma forma, né? Por isso que fala sem discriminação, que às vezes segrega, né? Trata a criança com deficiência de um jeito, a outra ali que não tem problema dá uma atenção maior. Então, o tratamento tem que ser igual. Bom, aí vou passar lá para o artigo 3º. Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância receberão formação específica. Então, isso aí é para o poder público, né? Não pode lá uma pessoa que está acostumada a cuidar de idoso, acostumada a cuidar de adulto, e ali, a partir daí agora, não, você vai trabalhar que você vai atender as crianças no atendimento hospitalar. Ela tem que ter uma formação específica, porque as crianças necessitam de cuidados especiais, né? O artigo 12 é importante também, né? Vocês observarem ele, o artigo 12 e o artigo 13, tem algumas coisas que são bem importantes. Ó. Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável. Ou seja, alguém tem que estar junto lá para estar apoiando aí nos casos de internação de criança ou de adolescente. Então, tem criança, tem adolescente, é obrigatório ter condições para que um dos pais acompanhe aí a criança, né, que está no atendimento médico, ou o responsável dela. O artigo 13 também, os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, esse é importante, pessoal, guarda esse artigo 13 aí, ó. Os casos de suspeita de confirmação ou de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante, de maus tratos contra criança ou adolescente, serão obrigatoriamente comunicados ao conselho tutelar da respectiva localidade. Então, se, por exemplo, num hospital, ou alguém consegue identificar ali que a criança está sendo submetida a um castigo, a um tratamento cruel, está machucada e tal, o hospital é obrigado a anunciar para o conselho tutelar. Se não anunciar, há previsão de crime para isso daí. Então, é importante isso aí. É bom vocês guardarem isso aí, né? É obrigado, porque costuma nas pegadinhas, né? É obrigatório comunicar à polícia militar, ou à polícia civil, ou à justiça. Não, é o conselho tutelar, que é o conselho que protege as crianças, principalmente as crianças, né? E adolescentes. As gestantes ou mães que manifestam interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas sem constrangimento à Justiça da Infância e da Juventude. Como eu falei para vocês, né? Tem casos aí específicos, as mães têm direito de não querer ficar com o filho, querer a entrega para adoção. Isso aí dentro dos aspectos legais. Então, obrigatoriamente, a Justiça da Infância e da Juventude tem que acompanhar esses casos aí. Aí vai falar sobre o CREAS, no parágrafo 2º. Olha só, Centro de Referência Especializado de Assistência Social. CREAS especializado, nós temos o CREAS, temos o CRAS, são sempre de assistência social nos municípios. Então, esse serviço aí, o serviço de saúde e suas diferentes portas, né? No caso aí do CREAS tal, e demais órgãos do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, deverão conferir máxima prioridade ao atendimento das crianças na faixa etária de primeira infância, com suspeita ou confirmação de violência de qualquer natureza. Então, pessoal, chegou lá por exemplo, o Conselho Tutelar encaminhou a pessoa para um atendimento, uma criança para um atendimento social, né, uma assistência social, algum problema lá no CREAS ou no próprio CRAS. Então, essa criança ela tem prioridade de atendimento se for constatada ali ou suspeita que ela é vítima de violência de qualquer natureza. Tem prioridade de ter o atendimento para elas, tá bom? Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica, odontológica, isso aí é tranquilo, o SUS vocês já sabem. O parágrafo 1º, esse é importante. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Essa lei é de 2016.
Mas isso é muito importante no momento. Vejam o contexto que a gente está vivendo e como as provas gostam de pegar atualidades. Nós estamos num momento aí de Covid, né? E olha aí, é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Vamos supor que, então, que tem uma determinação de vacinar as crianças para prevenção ao Covid. E aí, eu não acredito nessa vacina, eu não vou vacinar, eu não vacinei, não vou deixar minha criança vacinar, não. O Estatuto da Criança coloca como obrigatório. Aí, não vamos entrar na celeuma, tá, pessoal? Aqui a vacina é eficiente, a vacina não fulano de tal está certo, fulano de tal está errado, o partido está certo, o partido está errado, o país está certo, o país está errado. Não vamos entrar nessa celeuma. Cada um tem a sua concepção, seu pensamento sobre essas questões do momento que a gente está vivendo. Mas vamos na literalidade, no que está escrito na lei. Então, a lei, o estatuto, é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados. Então, se tiver lá uma questão, e no caso de Covid, a criança não é obrigada a ser vacinada, se o pai não tiver uma posição política diferente, não caiam nessa pegadinha, hein? A lei obriga, é obrigatório vacinar a criança nos casos quando a autoridade sanitária recomendar, tá bom? Isso aí é bem atual, né? O Sistema Único de Saúde promoverá atenção à saúde bucal, tal, isso é bem tranquila. Atenção odontológica, a criança terá função educativa e protetiva, né? A gente vê no SUS aí, as crianças sendo atendidas, aprendendo a escovar dente, essas coisas. A criança com necessidade de cuidados odontológicos será atendida pelo Sistema Único de Saúde, tranquilo. E lá no parágrafo 5º, ó, é obrigatório a aplicação a todas as crianças nos seus primeiros 18 meses de vida de protocolo ou outro instrumento construído com a finalidade de facilitar a detecção em consulta pediátrica de acompanhamento da criança de risco para seu desenvolvimento psíquico. Ou seja, nos primeiros 18 meses de vida da criança é obrigatório, é um protocolo, né? Que a consulta pediátrica, que ele tem direito à consulta pediátrica para acompanhar as crianças para ver se ela tem algum problema psíquico ali já desde o início de vida, né? Para quê? Para que já possa ali ser submetida a um tratamento de imediato para um possível problema aí, ou um risco de um problema de um desenvolvimento psíquico dela, tá bom? Aí, ó, do direito à liberdade, ao respeito à dignidade, vai falar dos direitos das crianças ainda, né? A criança ou adolescente tem direito à liberdade, respeito à dignidade, isso aí, aquelas coisas tranquilas aí que você já falamos muito em várias outras leis aí, então ela tem o direito, são os direitos fundamentais que a criança tem. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos, aí, ir e vir em estados, enfim, de opinião, de expressão, já falamos tudo sobre isso, né? Então, tudo que é direito que um adulto ou que uma legislação específica tem de direitos humanos, a criança, então, vai ter também, né? Nós já falamos bastante isso aí nos direitos humanos, isso aí vocês dão uma lida que vai ficar fácil. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, mesma coisa também, já falamos isso lá nos direitos humanos, então as crianças também, como seres humanos que são, também têm todos esses direitos aí, essas proteções. É dever de todo velar pela dignidade da criança, do adolescente, ou seja, a proteção à criança e o adolescente, né, todos são obrigados aí a velar pela essa proteção, tá bom? O artigo 18. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante. Tranquilo isso aí, né? A gente colocou isso aí né? Mais para vocês lembrarem, quando vocês baterem os olhos aí nos slides, vocês já lembrarem disso daí, mas é a proteção à criança como um todo, né? Então, não pode ser a disciplina, a educação, de forma alguma, ela pode sofrer um tratamento cruel ou degradante, colocando isso aí como se fosse para educar, né? Cortar a criança no couro, ou castigo cruel, né? Colocar ajoelhado no milho, por exemplo, né? Eu estou educando ela, não, isso é cruel, isso aí não pode. Ela tem direito a essa proteção aí, né? E não pode usar esse argumento de que está educando a criança para fazer um castigo a ela. Parágrafo único, né? Para os fins dessas leis, considera. Aí vai falar aí o que é castigo, o que é considerado castigo físico, né? Então, a ação de natureza disciplinar ou punitiva, com uso de força física sobre a criança ou adolescente. Aí que resulte em quê? Sofrimento físico. Então, qualquer ação aí, qualquer emprego de força física
que submeter na criança a um sofrimento físico, a uma lesão, a um tratamento cruel ou degradante, que seja humilhante, que ameace a criança gravemente, uma ameaça grave, e ridicularize a criança, tudo isso é considerado, considera-se aí castigo físico, tá bom? É importante aí você saber. Castigo físico é o primeiro, na verdade, castigo físico, desculpa, é a letra A e a letra B, é sofrimento físico e lesão. O que é considerado tratamento cruel? Aí é aquilo que humilha, que ameaça gravemente, ou que ridiculariza, tá bom? Então, isso é bom vocês guardarem esses pontos aí também. Artigo 18b, né, os pais vai falar lá que quem utilizar de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto estarão sujeitos sem prejuízo de outras sanções. Isso é importante pelo seguinte, então, ou seja, se o pai lá ou qualquer outra pessoa cometa um tratamento cruel, um castigo contra a criança, ele está sujeito a algumas sanções, independente da parte criminal, hein? Tem a parte criminal lá, que se ele cometeu uma lesão corporal e tal, isso é uma coisa. Essa daqui agora é específico do Estatuto da Criança, olha só. Então, quem cometer algum castigo na criança está sujeito ser encaminhado a um programa oficial ou comunitário de proteção à família. Então, ele pode ser obrigado a participar de um programa de proteção à família. Ele pode ser encaminhado a um tratamento psicológico ou psiquiátrico. Ele pode ser encaminhado a curso de programa de orientação. Obrigado a encaminhar a criança a um tratamento especializado. Às vezes, a criança ele vai ser obrigado a entregar a criança para fazer um tratamento. Pode ser advertido, mas o importante é o parágrafo único. Olha só, as medidas previstas nesse artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar. Guardem isso, sem prejuízo de outras providências legais. Então, o Conselho Tutelar pode impor a essas pessoas que estão cometendo aí esses tratamentos cruéis, físicos, degradantes, o Conselho Tutelar pode impor essas medidas aí. Então, isso é importante vocês saberem, porque não é a polícia que vai impor, não é a justiça, não é o delegado, não é o Ministério Público. Esse é específico. Olha, o Conselho Tutelar pode impor isso, e a gente quase ninguém sabe disso, né? E o Conselho Tutelar tem esse poder disciplinar, vamos dizer assim, né? Lógico, como eu falei, sem prejuízo aos outros provimentos legais. Então, se ele cometeu lá uma lesão corporal, ele pode ser punido, vamos dizer assim, pelo Conselho Tutelar, obrigado a fazer alguma dessas questões que foram citadas aí, e, além disso, responder criminalmente pela lesão corporal, né? Uma coisa não absorve a outra. O artigo 19, né? Direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio da família e, excepcionalmente, em família substituta. Coloquei isso em vermelho porque é importante, costuma ter pegadinha de prova, né? Então, essa questão aí, ele tem direito a ser educado, acompanhado pela família, mas em determinados casos, família substituta. O que é família substituta? Que seja determinado pela justiça, né? Às vezes o pai está preso, a mãe está presa, e a própria justiça, por exemplo, designa uma família para tomar conta de determinada criança, né? Então, ela tem, por isso que tem aí, eu coloquei excepcionalmente em família substituta. Vocês sabem que as provas adoram esse excepcionalmente aí, né? Artigo 19A. A gestante ou a mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para adoção, ela tem que ser encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude. Já falamos isso lá atrás um pouquinho, né? Acompanhar as horas aqui. Ok. Pessoal, estou vendo que tem alguém fazendo algumas considerações aqui, né? Depois eu dou uma olhadinha lá, tá bom? Para a gente não perder tempo, porque hoje, como falei para vocês, são muitos slides, a gente não quer perder tempo. Artigo 19b. A criança e o adolescente em programa de acolhimento institucional ou familiar poderão participar de programa de apadrinhamento. Isso aí é a lei de 2017, essa lei não cai, tá? A lei específica, né, como legislação extravagante, ela não cai. Só citei para vocês aí, são alguns programas específicos aí, voltados para a criança, para ajudar as crianças, né? Artigo 20. Os filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção terão os mesmos direitos a qualificações, proibir qualquer designação discriminatória. Coloquei em vermelho isso daí porque costuma dar pegadinha, né? Às vezes vai falar, o filho por adoção não tem o mesmo direito de que um filho havido no casamento, por exemplo. Então aí, ó, tanto no casamento ou com a relação fora de casamento ou até mesmo por adoção, os direitos das crianças são iguais, tá bom? Criança ou adolescente, né? Artigo 20, vejam bem.
Essa lei aí de 2009, ela tirou eu até falei lá no início, né? Essa expressão, o pátrio poder, né? Tá o pátrio pode ali, tá? Mas é o pátrio poder. Artigo 21, lá. Antes estava assim, o pátrio poder familiar será exercido em igualdade. Então, para não ficar essa questão do pátrio poder, tá uma coisa relacionada mais ao homem, né? Como eu falei lá naquele artigo que a gente falou, a interpretação do juiz. Aí tinha pessoas que interpretavam esse pátrio poder como sendo do pai, né? Então, vem essa lei de 2009, aí ela já dirimiu. Lembra que eu falei, sempre o objetivo da interpretação da lei tem que ser o fim social. Então, às vezes ela é interpretada para proteger ali o pai, ou a mãe, quando no caso seria uma obrigação para o pai. Mas quando se fala pátrio, então, era para se entender pátrio poder pai e mãe. Então já tirou para dirimir essa dúvida. Então, o artigo 21 agora é assim: o poder familiar será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe. Tá bom? Então, eu fiz questão de deixar esse pátrio poder para vocês saberem que essa lei substituiu essa expressão aí, porque pode ser que caia na prova alguma coisa aí falando sobre essa questão do pátrio poder, então isso não existe essa expressão mais, tá bom? Então, na verdade, o poder familiar é exercido em igualdade de condições, tanto pelo pai quanto pela mãe. Fato. A falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão. Aí tá a mesma coisa, né? Estava o pátrio poder, suspensão do poder familiar. Pessoal, esse artigo 23 aí, guardem ele, tá? Apesar que eu não coloquei em vermelho, eu acho que eu esqueci. Ele é importante porque costuma cair nas pegadinhas de prova, falando, em caso que a família tenha uma carência de recursos materiais, não tem dinheiro, mora em situação em logradouro, que não tem um aparato estatal, tal, enfim, a família que está desprovida de poder financeiro e tal, isso é um motivo para ocasionar a perda do poder, a perda ou a suspensão do poder familiar. Não é. Então, independente se a pessoa mais pobre que for, a pobreza não é um motivo para poder tirar o poder familiar, né? Para tirar a criança. Vou tirar aquela criança do convívio da mãe e do pai daquela família, porque aquela família é muito pobre, aquela criança vai sofrer muito, ela não vai ter o que comer e tal. Isso por si só não é motivo suficiente, ok? Pobreza não é motivo suficiente para tirar o poder familiar. Artigo 24. A perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente. A única forma de se decretar, se tirar uma criança ali do poder da família, né, é por meio judicial. E tem que ter aí, grifei lá, o procedimento contraditório, ou seja, os pais têm direito de se defender. Porque às vezes, vamos supor, o conselho tutelar chega lá e fala, essa criança aqui tá vivendo numa condição aqui subhumana, vou pegar essa criança e tirar ela dali por si só, pela decisão do conselho. Não pode. Para poder suspender o direito ali dos pais somente por uma decisão judicial e ainda ouvindo as mães dos pais, eles tendo direito à defesa, né? É claro que se o conselho tutelar deparar com uma situação dessa, ele vai levar essa informação ao Poder Judicial e o Poder Judicial, sim, vai instalar um processo e vai suspender o poder familiar ali, né? Daquele caso que for comprovado que a criança está ali sendo submetida a uma situação de muito risco social, vamos dizer assim. Então, o poder familiar serão decretados judicialmente em procedimento contraditório nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado. Então, se tem uma decisão da justiça para determinada situação e os pais não estão cumprindo aquela decisão judicial, aí o juiz pode decretar ali a perda ou a suspensão do poder familiar, tirar a criança do poder da família. Artigo 103. Considera-se. Aí, ó, essa parte aí agora vamos dar uma atenção especial, tá bom? Que aí já a questão da prática do ato infracional, aí agora vocês vão começar a entender, né? Aquelas questões aí, pô, mas a polícia, que agora vão começar a mostrar ali a atuação ali da polícia com relação aos menores, né? E aí vocês vão ver que tem um monte de coisa aí que a gente não pode fazer e não faz, por quê? Por força de lei. A gente cumpre a nossa legislação. Então, aqui dê uma atenção especial. Liga o alerta aí, tá bom? As práticas do ato infracional. Artigo 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Ou seja, o menor de 18 anos, ele não comete crime. Ele comete ato infracional. É uma infração. A terminologia é diferente. Então, se cair numa prova lá que o menor cometeu o crime de dano, não, ele não cometeu o crime de dano, ele cometeu o ato infracional. Ou então cometeu a contravenção penal,
que for lá também, não, é um ato infracional, tá bom? Então, vocês costumam sempre ter pegadinha de prova. Menor pratica ato infracional, não crime e não contravenção penal. Artigo 104. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos a medidas previstas nessa lei. Para os efeitos dessa lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do fato. Então, duas situações aí, ó. Menor, ele é inimputável, não comete crime, comete ato infracional e tem umas medidas específicas para eles que nós vamos tratar mais à frente aí, tá bom? Então, penalmente, a pessoa não pode ser responsabilizada penalmente se ele for menor de 18 anos de idade. E como que considera essa idade? Essa idade aí é a data do fato, né? Às vezes a pessoa cometeu um ato infracional quando tinha 17 anos e 11 meses. E aí isso foi chegar ao conhecimento da justiça ou da polícia, ou o que for, depois que ele já tinha 18 anos. Ah, agora ele fez 18 anos, a gente pode ir lá e prender ele que ele cometeu o crime. Não, à época ele tinha a idade de 17 anos. Então, essa idade do adolescente é relativa à data do fato que, em tese, teria ocorrido aí um ato infracional, né? Então, é importante vocês saberem isso, tá bom? Menor de 18 anos, ato infracional, e a idade do adolescente é a idade do fato. Dos direitos individuais. Aí vem os direitos das crianças, aquele monte de direito aí que você toda hora ouve aí, e aí vários deles aí, só vou passar rapidinho, porque são afetos aí até o próprio adulto, né? E se o adulto tem direito, a criança então tem, com toda certeza, e a criança tem muito mais, criança e adolescente. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade se não em flagrante de ato infracional, né? O adulto, ele só é privado da liberdade se não em flagrante de crime, lembra? Criança, adolescente não comete crime, comete ato infracional, então aqui ele só pode ser privado da liberdade dele se ele tiver cometido flagrante de ato infracional. Ou então por uma decisão judicial, uma ordem escrita, né? Infundamentada da autoridade judicial. Então, é a mesma coisa. Só em flagrante de ato infracional, não é flagrante de delito, flagrante de ato infracional, e por decisão judicial, uma ordem escrita, né? Um mandado de captura, por exemplo, de apreensão. Menor nunca é preso, menor é apreendido, tá bom? Então, nós temos um mandado de apreensão para menores e um mandato de prisão para quem for maior de 18 anos. O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão. Aí, citei, tá vendo? Apreensão. Então, se tiver na prova, o adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua prisão, devendo ser informado acerca do seu direito. Está certo ou está errado? É errado. Não é prisão, é apreensão. Artigo 107. A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão incontinenti comunicados à autoridade judiciária. Então, se ele foi apreendido, né, uma atuação da polícia militar ali e tal, apreendeu o menor num flagrante de um ato infracional, imediatamente tem que ser comunicado à autoridade judiciária, à família dele, né, ou uma pessoa que ele indicar. Eu quero que avise meu irmão. Eu quero que avise o fulano de tal, que eu moro com ele e tal. Então, tem que ser comunicado de imediato. Parágrafo único. Examinar-se-á desde logo e sob pena de responsabilidade a possibilidade de liberação imediata. Olha esse parágrafo único aí, pessoal. Desde logo e sob pena de responsabilidade. Ou seja, se você, que vai se tornar um policial militar, né, soldado fulano de tal, fez a apreensão de um menor ali, e você não tomou ali, às vezes ele não cometeu crime, não cometeu o ato infracional, não tem motivo nenhum para ele ficar ali detido, né? Se você não liberar de forma imediata, você está cometendo crime e pode ser responsabilizado, tá bom? Então, isso aí, olha, nossa prova é da Polícia Militar, né? Então, essas questões aí são boas de cair nas nossas provas, né? Então, desde logo, ele tem que colocar em liberação imediata, tá bom? Artigo 108. A internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. Então, o menor, ele não pode ser preso, mas ele pode ser internado. E mais à frente nós vamos falar sobre essa questão da internação. E a internação dele, ela pode ser determinada, o prazo máximo é de 45 dias. Então, o juiz pode determinar o recolhimento de um menor por um prazo e interná-lo, né, num estabelecimento que pode ser, inclusive, um estabelecimento prisional, né, específico para ele. Ele não pode ficar em presídio junto com os outros, mas tem alguns estabelecimentos que, às vezes, específicos aí para menores, né?
e ele tinha a antiga FEBEM, né? Você lembra, não sei, da FEBEM. Então, o juiz pode determinar e o prazo máximo é de 45 dias, que ele pode ficar internado. Guardem esse prazo aí. A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indício suficiente de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa da medida. Então, para ele ser internado, é só se não tiver jeito mesmo. É aquele menor que está aprontando demais, está roubando, cometeu homicídio, ou seja, coisas bem mais graves, que aí vai ser submetido aí a uma internação. O adolescente civilmente identificado não será submetido à identificação compulsória pelos órgãos policiais e proteção judiciais, salvo para efeito de confrontação, havendo dúvida fundada. Ou seja, se o adolescente ele se identificou ali, não tem que se ficar ali tomando outras providências, a não ser que há alguma, né, fundada suspeita de que tá errado aquilo ali, não, peraí, essa pessoa aqui não é você, não. Vamos aqui, você vai com a gente até tal local que nós vamos lá ver com a sua mãe, ver com o seu pai, essa identidade sua aqui está estranha, não está legal. Aí, ou seja, quando dá uma fundamentada suspeita, aí você pode ter processos aí mais, né, demorar mais ali, fazer mais levantamentos ali. Mas do contrário, está tudo certinho, tudo tranquilo, tem que liberar de imediato. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente. Isso é importante, o artigo 102, vocês guardarem, ou seja, o que está sujeito um adolescente, um menor que pratica o ato infracional. Ele está sujeito à advertência, à obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semiliberdade, internação. E aí está aqui qualquer uma das previstas no artigo 101, mas o artigo 101 eu nem citei aqui não, porque ele não cai não está previsto no edital. Mas vejam bem, e aí, depois vocês dão uma olhada lá no artigo 112, mais à frente, vai estar explicando medidas por medida dessa aí. O que é advertência, a obrigação de reparar o dano, o que ele tem que fazer, a prestação de serviço, como é que é. Como assim, é bem autoexplicativo e é muita coisa, eu não quis entrar nesse detalhe para vocês, que é muito tranquilo, né? A advertência é de ser advertido mesmo. A própria palavra fala, ó, se acontecer determinada situação, você fica advertido aqui, porque na próxima vez uma medida mais grave pode ser com você. Reparar o dano, por exemplo, ele levou o celular de alguém, furtou o celular, e aí ele vai e repara o dano. Paga o celular, devolve o celular, né? Prestação de serviço, o próprio nome fala, está prestando serviço aí, serviço gratuito, né? Que vai ter que prestar serviço comum, ele tem uma prestação de serviço dele, por exemplo, cometeu o ato infracional de pichar uma escola inteira. E aí pode ter uma decisão judicial que ele vai ter que ir lá e pintar a escola que ele pichou, por exemplo. Então, é prestação de serviço, liberdade assistida, ou seja, ele está em liberdade mais acompanhada por alguns profissionais, ele tem que frequentar determinado curso, por exemplo. Inserção em regime de semi-liberdade, né? Geralmente ele vai ficar, não fica recolhido, preso, não fica preso, né? Não fica recolhido, internado. E a internação, que é o mais grave que tem, né? Que seria como se fosse a prisão. Então, ele fica internado lá, como a gente falou, no período até de 45 dias. Para a primeira medida aplicada ao adolescente, levará em conta a capacidade de cumpri-la, né? Ou seja, ele só vai, às vezes, vai reparar o dano, mas não tem condição nenhuma de reparar o dano. Né? Furtou o celular, tem que pagar o celular, mas não tem dinheiro nenhum, não tem condição nenhuma de reparar aquele dano que ele fez. Enfim, então, a capacidade de cumprir é levada em consideração. Em hipótese alguma, vai ter o trabalho forçado, né? Prestação de serviço no trabalho forçado, em hipótese alguma, pode ter para os adolescentes. Acesso à justiça. É garantido o acesso de toda criança ou adolescente à defensoria pública, ao Ministério Público, né? Isso é tranquilo. Os menores de 16 anos serão representados e os maiores de 16 anos e menores de 21 anos assistidos por seus pais, tutores ou curadores. Aí é o direito dele estar acompanhado pelos pais, né? Ou então de ter uma defesa aí de um curador, um tutor, junto ao Poder Judiciário. Aí, o artigo 143, esse tem que saber, esse vocês têm que atentar para ele. Porque tem, né? Nós vamos falar muito sobre essa questão agora. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a criança e adolescente que atribuam autoria de ato infracional. Lembra isso aí? Vocês vão ver quando vocês se tornarem policial. Pô, mas nós pegamos esse menor, ele fez um escarcéu, ele roubou pra caramba, ele furtou, ele fez isso. E aí nós pegamos ele aqui
E agora, poxa, as pessoas têm direito a saber quem que é e tal. Vão tirar a foto dele aqui e mostrar para todo mundo saber quem que é esse rapaz que está fazendo isso. Não pode. É vedada a divulgação aí, de qualquer forma. Para qualquer um é. Para menor, então, nem se fala, tá bom? Então, não pode fazer nem menção. Lá no parágrafo único, olha, qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a criança ou adolescente, não pode fotografar, não pode citar o nome, não pode falar o apelido, não pode falar o nome do pai, parentesco, nome da mãe, nome da tia, onde ele mora, nem inicial de nome e sobrenome pode colocar para menor. É comum vocês verem isso aí, né? Ah, fulano de tal, senhor ABC, foi capturado, preso por ter cometido crime e tal. Cita-se muito isso, né? Porque também, o maior também a gente não pode citar o nome e expor a pessoa. Aí você coloca as iniciais. Para menor, nem inicial pode colocar. Bom, esse é importante, esse artigo 143 vocês guardarem. 20 para as 10, né? Vamos lá. Esses artigos para frente, tudo aí agora é muito importante, esses aí vocês terem uma atenção especial. Todos aqueles que nós falamos aí, né, quando começou, desse daqui em diante, ó, da prática do ato infracional em diante do título 3, vocês deem uma atenção especial, tá bom? Que é aqueles fatos aí relativos até à ação policial também. Então, artigo 141, é garantido o acesso, já falei, da apuração do ato infracional. O adolescente apreendido por força de ordem judicial será desde logo encaminhado à autoridade judiciária. O que isso quer dizer? Às vezes tem um mandado de apreensão de determinado menor. Aí a polícia militar vai lá e apreende aquele menor por força daquele mandado judicial. Imediatamente ele tem que ser encaminhado à autoridade judiciária. Ou seja, o juiz expediu um mandato, temos que levar o menor para o juiz. Agora, olha o artigo 172. O adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será desde logo encaminhado à autoridade policial competente. Então, pode ter uma pegadinha aí, tá bom? Artigo 171, 172, guardem. Se tem um mandado, ele foi apreendido pela Polícia Militar por meio de um mandado judicial, tem que apresentar ele ao juiz. Se ele foi apreendido porque em flagrante de ato infracional, ele é encaminhado à autoridade policial, que no caso é a Polícia Civil, ou, dependendo das circunstâncias, pode ser a Polícia Federal, né? Dependendo do ato infracional que ele cometeu ali, né? Tá bom? Então, se é mandado judicial, a apresentação é para o juiz. Se é um mandado de ato infracional, a apresentação à autoridade policial competente. Parágrafo único. Havendo repartição policial especializada, o que é isso, pessoal? Nós temos as delegacias especializadas, principalmente em Belo Horizonte, tem as delegacias especializadas que cuidam só de ato infracional, só de adolescente, né, que cometeu ato infracional. Então, se tiver as cidades locais onde que tem uma repartição policial especializada, né, para atendimento adolescente de ato infracional, e se com esse adolescente houve uma coautoria, ou seja, um adolescente e um adulto praticaram o delito de roubo, né? O menor praticou o ato infracional do roubo, o maior praticou o roubo, o crime de roubo. Então, como tem os dois, leva-se a ocorrência direcionada aí, no caso, o atendimento prioritário para a delegacia especializada, porque tem o menor, né? Então, não pode levar o menor aí para um estabelecimento, o atendimento de crime onde são os adultos, né? Delegacias comuns, por exemplo. Tem a delegacia comum e tem a delegacia especializada, leva-se, então, se tem um menor, leva-se para a delegacia especializada, tá bom? Artigo 173. Em caso de flagrante de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, a autoridade policial, sem prejuízo, deverá. Aí, se o menor cometeu um delito mediante violência ou grave ameaça, por exemplo, o roubo, né? O roubo é mediante violência ou grave ameaça. Qual que é a atuação aí da autoridade policial? No caso aí, o delegado, né? Lavrar o auto de apreensão, ouvir as testemunhas, o adolescente vai lavrar o auto de apreensão dele, apreender o produto, né? Por exemplo, se ele roubou lá, furtou, cometeu o ato infracional lá de roubar um celular. Então, apreender o produto, requisitar exame, então o delegado pode requisitar os exames, perícias, né? Para comprovar que foi ele ou que roubou aquele celular. Então, suas providências. Parágrafo único. Nas demais hipóteses de flagrante, a lavatura do ato poderá ser substituída por boletim de ocorrência circunstanciado. TCO.
O TCO, assim, quando há um crime de menor potencial ofensivo. Então, quando tem grave ameaça, violência ou grave ameaça, a atuação aí da atuação policial é isso aí. Faz a ocorrência, apreende o produto, requisita os exames, né, e encaminha aí o adolescente. Se for aí um furto, por exemplo, aí faça aí uma ocorrência de menor poder ofensivo, faça o termo circunstanciado de ocorrência. Aí, no caso, está aí boletim de ocorrência circunstanciado, tá bom? Por isso que vocês verem aí os menores, às vezes, sendo colocados em liberdade imediatamente, às vezes até antes da própria polícia terminar a ocorrência. Está na lei, está previsto, a gente tem que seguir a lei. Artigo 174. Comparecendo qualquer dos pais ou responsáveis, o adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial. Então, está lá fazendo a ocorrência, e ela não cai naquele crime de maior poder ofensivo ali, né, naquele ato infracional de maior poder ofensivo. Compareceu o pai ou alguém, conselho tutelar, ou um responsável, o que for, tem que ser colocado em liberdade imediatamente. Sob termo de compromisso, né? Lógico, aí o pai chega lá, você vai ter o compromisso, assinou o TCO ali, você vai ter o compromisso de levar seu filho perante o Ministério Público, perante a Justiça, e tal dia, tal hora. Então, acabou ali, assumiu o compromisso, tem que liberar o menor, tá bom? Exceto quando pela gravidade, como eu falei, né, do ato infracional e a repercussão social. Às vezes foi um ato infracional que ele, de muita repercussão, cometeu um roubo, e com violência contra um idoso, ou coisa do tipo, né? Ou um homicídio que ele cometeu, alguma coisa assim que é muito grave. Aí não, aí mesmo com o pai lá, o andamento vai ser o andamento normal da ocorrência. Artigo 175. Em caso de não liberação, a autoridade policial encaminhará desde logo o adolescente ao representante do Ministério Público. O que é isso aí em caso de não liberação? É se ele cometeu um ato grave. Aí ele não vai ser liberado, mas tem que ser encaminhado de imediato para o Ministério Público, tá bom? Parágrafo 1º, ó, importante. Sendo impossível a apresentação imediata, a autoridade policial encaminhará o adolescente à entidade de atendimento que fará a apresentação representante do Ministério Público no prazo de 24 horas. A Polícia Militar está lá com o menor que cometeu um roubo, não pode ser liberado, mas não tem Ministério Público naquela cidade, não é sede de comarca, por exemplo, então vai ser encaminhado para a Polícia Civil vai ficar com aquele menor ali até amanhecer, ou seja, no prazo de 24 horas tem que entregar ele ao representante do Ministério Público, ok? Então, tão logo possível, já entrega ele para o Ministério Público. Então, essas questões de prazo aí é importante guardar. Artigo 178, o adolescente a quem se atribua a autoria de ato infracional não poderá ser conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículo policial. O que é compartimento fechado de veículo policial? Lá atrás, lá no que a gente chama de xadrez, né? Lá onde que fica o compartimento fechado, onde que a gente conduz os presos, que tem uma cela dentro das viaturas, né? Para proteção da pessoa, proteção do policial e proteção de todas as outras pessoas. O menor não pode ser conduzido naquele compartimento fechado. Como é que ele vai, coronel? Onde que ele conduz ele? No banco da viatura normal, né? Agora, é lógico, né? Tem a legislação, às vezes, o menor oferece muito risco, né? Às vezes é um menor, mas que a complexidade dele física é grande, ou às vezes a circunstância ali impossibilita de levar ele ali. Ou então, às vezes, por exemplo, ele está indo junto com a vítima, está ali, não tem outro jeito, nós estamos no meio do mato, estou com a vítima e estou com... Como que eu vou fazer? Aí posso conduzir, mas eu tenho que justificar e muito bem justificada essa situação, tá bom? Então, por quê? Olha lá, em condições atentatórias à sua dignidade ou que implique risco à sua integridade física ou mental, sob pena de responsabilidade. Ou seja, pegou o menor, mesmo que ele cometeu um ato infracional, colocou ele na viatura lá, colocou ele lá no compartimento fechado, e aí, por si só, eu posso, inclusive, ser responsabilizado por que eu tomei aquilo, né? Aí posso cair num abuso de autoridade ou alguma coisa nesse sentido, ou seja, cometo o crime, o policial comete o crime também aí, nesse caso. Então, isso é sempre importante observar. Nossos policiais são bem preparados para isso, né? Sabemos muito bem disso, e é importante que vocês saibam desde já. Daqui a pouco vocês serão policiais também, estarão conduzindo aí menores aí em viaturas. O prazo máximo improrrogável para a conclusão do procedimento, estando o adolescente internado provisoriamente, será de 45 dias.
Ou seja, em 45 dias é o prazo máximo que o menor pode ficar internado e é o prazo máximo também para concluir o procedimento de apuração sobre aquele ato infracional dele. Tá bom? Questão de prazo sempre é bom guardar. A internação decretada ou mantida pela autoridade judiciária não poderá ser cumprida em estabelecimento prisional. O que quer dizer isso? Então, ele está internado, pode deixar ele internado num presídio, junto com os outros presos? Não pode. Tem que deixar num lugar específico. Geralmente tem uns locais, né? Em Belo Horizonte, por exemplo, tem lá o CIA, né? Tem vários estabelecimentos aí que são específicos para recolhimento de menores. Então, é importante, não pode ficar em presídio comum, né? Agora, pessoal, dessa sessão aqui para frente aí, eu deixei, como eu falei para vocês desde o início, né, eu montei vários slides que eu vou disponibilizar para vocês, e com calma vocês vão dando uma lida e tal. Então, aí agora eu fiz porque eu passei, nós estamos passando aqui pelo todo o previsto do Estatuto da Criança e do Adolescente, previsto aí no edital para a prova, tá bom? Então, tá tudo aí. Eu fiz questão de colocar, mas não vou entrar em detalhes, senão vai ficar mais cansativo ainda do que já está, e eu só vou estar citando aí agora alguma questão ou outra, algum ponto importante ou outro, tá bom? Mas vou mandar para vocês, vocês dão uma olhada, porque agora vai ter assim, ó, essa parte aí, essa seção 5A, ela fala especificamente da infiltração de agentes da polícia para investigar crimes contra a dignidade sexual de criança e de adolescente. Então, às vezes está acontecendo um delito aí com alguma criança, ela está sendo submetida, vai ter muita coisa sobre isso daí, né? Essa lei até 9 de 2017, então, às vezes, ela vai estar assim, investigando a criança ali, às vezes está sendo submetidas aí a questões aí da internet, né? Nudes, coisas de conotação sexual e tal. Então, há que ser necessidade de proteger aquela pessoa, mesmo se ela estiver sendo investigada, né? Porque senão pode ocorrer abuso de autoridade aí, né? Então, vai falar sobre isso, eu só vou dar um en passant aí, tá bom? Depois vocês dão uma olhada, mas esses pontos que estão vermelhos, que é o mais importante, tá bom? Então, isso aí, essa sessão fala sobre da infiltração de agentes da polícia para a investigação de crimes contra a dignidade sexual de criança e de adolescente. O artigo 190, né, vai falar lá só a infiltração de agentes da polícia na internet com o fim de investigar os crimes. Aí são vários crimes que estão aí, que né, eu não entrei muito em detalhes sobre isso, não. Primeiro, para fazer essa investigação e ter uma infiltração lá na internet, está infiltrado lá para saber, tentar investigar crime contra criança e adolescente. Tem que ter uma autorização judicial, então não basta eu, por si só, infiltrar ali na internet, num grupo de um Facebook, num grupo qualquer, para poder investigar por si só. Tem que ter uma decisão judicial. Sempre vai ser mediante o requerimento do Ministério Público, ou o próprio delegado pode representar, né? Então, o delegado faz um pedido, o Ministério Público dá um parecer, a Justiça autoriza, tem que ter uma autorização judicial, tá bom? Não poderá exceder o prazo de 90 dias sem prejuízo de eventuais renovações, desde que o total não exceda 720 dias. Ou seja, então essa infiltração para investigar algum crime contra a dignidade sexual de criança e adolescente é 90 dias, pode ser prorrogado, no máximo 720 dias aí. 2 anos, né? Então, esse prazo é importante vocês saberem. Aí, bom, vamos lá. Aí é o artigo 3º lá. A infiltração de agentes de polícia na internet não será admitida se a prova puder ser obtida por outros meios. Porque o que está querendo proteger isso aí, pessoal? Que às vezes até a informação, uma criança, por exemplo, ela está lá posando nua, um adolescente posando nua, fazendo nudes e tal. Então, às vezes, opa, vamos pedir aqui para fazer uma infiltração, falar que a gente está investigando para a gente ficar olhando essa menina lá com os nudes dela e tal. Então, o objetivo, se tiver outra forma de eu conseguir a prova de um crime que estaria acontecendo, por exemplo, uma criança ou adolescente sendo exposta ou sendo, né, às vezes sendo bancada ali para poder fazer poses sexuais e tal, se tiver outra forma de eu comprovar isso, não há necessidade de ter agentes aí de polícia infiltrados na internet. Então, só vai ser admitido isso se não tiver outra prova, outro meio de eu provar aquele possível crime que ela está cometendo ou que ela está sendo submetida. As informações aí da operação têm que ser encaminhadas imediatamente ao juiz, né? O juiz que autorizou, ele tem que estar acompanhando, inclusive para manter o sigilo todo, né? Antes da conclusão da operação, o acesso aos autos será reservado ao juiz, ao Ministério Público, ao delegado. Então, quando tiver fazendo apuração, somente o juiz, o delegado,
e o Ministério Público pode tomar conhecimento daquilo que está sendo apurado, ou seja, aquela exposição ali que está tendo aí a dignidade sexual da menor. O artigo 190, não comete crime o policial que oculta sua identidade para, por meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade nos crimes. Aí tem vários crimes aí, ou seja, o policial que ele oculta a identidade dele. É lógico que ele tem que ocultar. Estou fazendo uma investigação, vou falar lá que eu sou o comandante do batalhão, eu estou fazendo. Então, às vezes, você vai colocar um fake lá, né? Vai ocultar a sua identidade. Então, nesses casos aí, não comete crime desde que esteja, né, apurando os crimes previstos aí, que tem autorização judicial, né? O agente policial infiltrado que deixar de observar a estrita finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados. Às vezes a pessoa está lá, está falando que está investigando, mas está lá e aproveitando da situação, né? Vendo lá os nudes, vendo lá os vídeos eróticos, enfim, o que for. Então, ele é responsável pelo excesso que ele estiver praticando, né? Pode ser responsabilizado aí por crimes diversos aí. Os órgãos de registro e cadastro público poderão incluir no banco de dados próprios, mediante procedimento sigiloso e requisição da autoridade policial. Isso aí é só para fins de registro mesmo, de arquivo, né, em bancos de dados, das informações aí. Se for fazer um banco de dados, ele tem que ser sigiloso e tem que ser mediante a requisição da autoridade judicial, ou seja, tem que a justiça autorizar. Concluída a investigação, todos os atos eletrônicos praticados durante a operação deverão ser registrados, gravados, armazenados e encaminhados ao juiz e Ministério Público. Então, acabou a investigação, tudo tem que ir para a justiça, para o juiz tomar conhecimento de tudo que aconteceu naquela investigação. Os atos eletrônicos registrados no caput deste artigo serão reunidos em autos apartados e apensados ao processo criminal. O que quer dizer isso? Então, tudo que for produzido ali, né, todos os atos que forem praticados, eles vão apartados, ou seja, ele não vai junto no processo como um todo, ele vai à parte. Por quê? Para preservar. Você vai no meio do processo, o delegado tem acesso, outros serventuários da justiça têm acesso, então ele tem que ficar apartado, né? Vai assim, às vezes num CD, ou às vezes até coisas impressas, mas vai apensada ao processo, né? Ela vai separado do processo, tá bom? Tudo para proteger e promover o sigilo aí, as informações que envolvam criança e adolescente. Aí dos crimes e infrações administrativas. Aí é importante, e eu citei aqui, ó, os crimes, o título 7º, né, ele vai agora até o artigo 258C, que é o que é previsto no edital, tá bom? Tem vários outros lá, mas vai daqui do 228 até o 258C. Coloquei praticamente todos aqui, só para vocês saberem aí. E esse é importante, vocês saberem que aí vai falar dos crimes, né, das infrações que são que a gente que comete, né, que as autoridades podem estar sujeitas, né? Autoridade, não só autoridade policial, como médico, como professor, como responsável, família, enfim, todo mundo. Então, lá, o artigo 228, lá, deixar o encarregado do serviço ou o dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de manter o registro das atividades envolvidas. Lembra lá no início que eu falei para vocês? Ó, é importante porque ter o registro, os médicos têm que ter o registro, os hospitais têm que ter o registro, senão ele pode incair num crime ou numa infração administrativa. O 228 está isso aí, ó. Tá vendo? Se a pessoa comete o crime, se ela não manter, né, no estabelecimento de atenção à saúde, não manter o registro das atividades que foram desenvolvidas aí, no caso do nascimento, alta médica, declaração de saúde, o que foi da parturiente, né? O artigo 229, deixar o médico, o enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde da gestante identificar corretamente o neonato e a parturiente. Lembra lá que tem que identificar por meio lá do pezinho, da digital, com a mãe e tal? Então, aí, se não fizer isso, não é coisa simples, não. Comete um crime, né? E há lá a pena, ó, detenção de 6 meses, se o crime é culposo, né? Detenção de 2 a 6 meses, ou multa, tudo é crime. O artigo 228 é crime também, né? Detenção de 6 meses, se o crime é culposo, lá detenção de 2 a 6 meses no primeiro, são crimes, hein? Privar a criança ou adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar no flagrante ato infracional. Ou seja, esse menor está aprontando para caramba, vamos segurar ele aqui, vamos deixar ele aqui recolhido aqui, hoje nós temos uma festa, é carnaval, esse cara vai aprontar para caramba, vamos deixar ele aqui a noite toda aqui com a gente. Olha lá, comete crime. A autoridade que fizer isso aí, né? Desde que não tenha uma ordem da justiça, é lógico. Então, a deixar a autoridade policial responsável pela apreensão da criança ou do adolescente de fazer imediata comunicação à autoridade,
ou seja, só o fato de deixar de comunicar à autoridade imediatamente a apreensão de uma criança ou de um adolescente, pena lá, ó, 6 meses a 2 anos, só por ter deixado de comunicar à autoridade. Hein? Vejam bem, por isso que as pessoas dizem, mas a polícia não está fazendo nada, esse menor não é possível e tal. A lei determina isso, né? A gente tem que seguir a lei, né? Até que se mude alguns aspectos que eu acho que deveria, né? Mas aí é outra esfera, tá bom? Que nós estamos estudando para a prova. Artigo 232. Submeter a criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou constrangimento. Então, constrangir ali uma criança e adolescente. Crime também. No caso aí, são, né, sob a sua autoridade, né? Tanto em geral, tanto a autoridade aí, pode ser aí até a família, né? Deixar a autoridade competente, sem justa causa, de ordenar a imediata liberação da criança ou do adolescente. Então, ficar com a criança ali, a mãe chegou, o pai chegou, eu falei para vocês no artigo passado que tem que colocar em liberdade de imediato, se já está, se é possível, né? Se não cometer um caso mais grave. E aí, se eu deixar de fazer, ficar enrolando para virar a noite e tal, já estou sujeito aí ao esse crime aí com detenção de 6 meses a 2 anos. Descumprir injustificadamente prazo fixado nesta lei em benefício do adolescente. Então, qualquer prazo que tiver, que for benéfico para o adolescente, aquela questão do prazo, né, que ficou lá, por exemplo, até 30, máximo ficar 45 dias internado, ou aqueles prazos lá de conclusão das investigações, o que for, se eu não tiver uma justificativa para aquilo, cometendo crime também. Artigo 236. Impedir ou embarcar a ação de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício da sua função. Então, só de impedir ou embaraçar uma atuação ali do Conselho Tutelar, por exemplo, já estamos aí sujeitos a estar cometimento de crime também. Subtrair criança ou adolescente ao poder de quem o tem sob guarda. Então, a mãe está lá e o Conselho Tutelar vai lá e tira aquela criança, né, ou subtraiu, então, aí, no caso, tirar mesmo da guarda, né? Em virtude de lei ou ordem judicial com fim de colocação em lá substituto. Aquilo que eu falei, o conselho tutelar vai lá, tira a criança e leva. Vocês não têm condições ali de cuidar dessa criança. Vamos levar para uma família ali que vai cuidar. O conselho tutelar estiver fazendo isso sem os preceitos legais, está cometendo crime. O próprio policial também, às vezes, depara lá e toma as duas daquela criança e toma a providência de tirar ela dali. Podemos estar incorrendo em crime aí de subtrair, tirar a criança do poder familiar. Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro mediante paga ou recompensa. Aí é questão, né, de prometer ali a entregar o filho de uma criança, dá sua criança aqui, você não tem condições, eu vou entregar para uma outra pessoa e vou te dar aqui, ó, te dou aqui R$ 100, R$ 200, R$ 1.000. Esse ato que eu estou fazendo, né, de estar ali fazendo, efetivar essa entrega aí mediante pagar alguma recompensa, também incorrendo em crime. Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para o exterior. Então, isso aí que a gente vê direto, né? Pega a criança aí, manda para outra família lá no exterior, previsão aí de pena no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. O parágrafo único nos dois, né, tem a questão da gravidade, né? Se há emprego da violência ou grave ameaça ou fraude, aí a pena aumenta de 6 a 8 anos, né? Artigo 240. Aí muita coisa vai falar agora aí sobre questão de fotografia e tal. Eu vou ler só aquelas partes que estão em vermelho para chamar a atenção de vocês. Então, artigo 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar, registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Então, tirar ali um WhatsApp ali, fazer uma filmagem de crianças ali que envolva sexo, né? Ou ação pornográfica de criança ou adolescente. Só de eu estar fazendo isso, produzindo, reproduzindo, de fotografar, filmar, sujeito aí a tal crime aí com pena aí de reclusão de 4 a 8 anos. É pena muito grave, hein? Com aumento de pena de 1/3. Depois vocês dão uma lida aí com calma. O artigo 241. Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Pego ali um filme de sexo de um adolescente e vou vendo, né? Vendo, ou então exponho, crime também.
oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema informático ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. Tudo que tiver envolvido relativo à pornografia com criança e adolescente, qualquer coisa que eu fizer, trocar, disponibilizar, transmitir, o WhatsApp, passar para outra pessoa, estamos sujeitos aí às iras do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Com crimes aí, crimes bastante graves, hein? Isso é importante a gente saber, isso aí acontece toda hora aí, a gente vai aí, né, achando que vou encaminhar esse vídeo aqui, envolve criança, eu recebi, eu vou encaminhar, não tem nada a ver com isso. Tá lá, né? Tá previsto lá, ó. Disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar, divulgar por qualquer meio. Tem que tomar muito cuidado com isso daí. Todo mundo, isso aqui não é só policial não, hein? Isso é todo mundo. Adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo a criança ou adolescente. Ou seja, só de eu manter comigo, só de eu armazenar, está lá no meu WhatsApp, está lá guardado comigo. Só de eu ter isso lá, envolvendo a criança, estamos sujeitos às iras aí da legislação. Artigo 241-C. Simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfico por meio de alteração, montagem ou modificação de fotografia. Ou seja, pega uma criança lá e faça uma montagem como se ela tivesse envolvido ali numa cena de sexo explícito, né? Uma montagem que se faz, cometendo crime. Aliciar, assediar, instigar ou constrangir por qualquer meio de comunicação criança com o fim de com ela praticar ato libidinoso. Aí né, o aliciar uma criança ou um menor para praticar algum ato libidinoso aí, crime. Para efeito dos crimes, aí o que é, né? Só está citando isso aí, eu coloquei isso aí, negritei para você dar uma olhada, isso é importante, pode ser que caia. O que é cena de sexo explícito ou pornográfico, né? Aí o artigo 251 fala que compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição de órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais. Então, cena de sexo explícito é tudo que tem a ver com questão sexual aí, de exposição da criança, né? Inclusive simulado, né? Como nós falamos aí, às vezes faz uma montagem. Então, isso é considerado cena de sexo explícito. Artigo 242, aí já vai falar lá sobre questão de expor, vender, entregar para a criança arma, munição ou explosivo. Só de estar ali, ó, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ou entregar. Entregou uma arma para uma criança, já é crime aí previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Bebida alcoólica, lá embaixo, lá, o artigo 243. Fornecer, servir, ministrar ou entregar bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. Então, aquela questão aí de bebida alcoólica para criança em bares e tal, né, que a gente vê muito aí, está aí previsto no artigo 243 aí do Estatuto. Artigo 244. Vender, fornecer, entre gratuitamente ou entregar de qualquer forma fogos e estampiços de artifício. Então, passar para a criança fogo de artifício aí, na festa junina, ou num futebol, só de estar entregando isso aí para uma criança aí, fornecendo, mesmo que gratuitamente, já está podendo incorrer nas iras do artigo 244 do Estatuto. Substituir a criança ou adolescente como tais definidos no caput do artigo 2º da lei prostituição. Isso aí é questão da submeter, né, a criança à prostituição ou à exploração sexual. Crime previsto no artigo 244. No A. No 244B, corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos. Então, é facilitar aí o envolvimento de menor aí, vocês já sabem, já aprenderam no direito penal, né? Sobre corrupção de menores, ou seja, envolver a criança ou menor em prática de crimes, né? Então, cai na ira aí do artigo 244B. Aí já a questão do médico, né? Ó, médico ou professor responsável por estabelecimento, né? Deixar de comunicar à autoridade competente os casos que tenham conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos. Então, aquilo que nós falamos lá, né? Às vezes a professora sabe que o aluno está recebendo maus tratos em casa e não comunica à autoridade policial, ou médico, ou qualquer pessoa responsável, né? Então, só de não deixar de comunicar sabendo que a criança estava sendo submetida a maus tratos, incorre em crime. Impedir o responsável funcionário de entidade de atendimento ou exercício dos direitos constantes nos incisos, tal. Isso aí é alguém impedir que o médico
atenda a criança, o menor, prioritariamente, né? Tem um atendimento prioritário, e a pessoa, não, vai atender meu pai primeiro, ele que se dane, esse menor aí, não, não vou impedir, não vou deixar. Então, não pode fazer isso, a pessoa que impedir aí pode estar incorrendo no crime. Divulgar total ou parcialmente sem autorização, por qualquer meio de comunicação, nome ou ato, documento de procedimento policial, administrativo, judicial, relativo à criança ou adolescente. Ou seja, pega lá um boletim de ocorrência e divulga aquele boletim de ocorrência que envolva lá um menor, uma criança, né? Só de eu estar divulgando isso daí, a gente pode estar incorrendo em crime no artigo 247. Está acabando, tá, pessoal? Está quase. Vamos conseguir fechar. Vou passar uns minutinhos só. O artigo 250. Hospedar criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsável sem autorização escrita, né? Da autoridade judiciária. Então, você fica lá com a criança num hotel, a criança entra lá, você hospeda ela, fica lá e sem autorização dos pais ou então por uma ordem da justiça. Não pode. O artigo 251, transportar criança ou adolescente. O artigo 252, mais importante, deixar o responsável por diversão ou espetáculo público de afixar em lugar visível de fácil acesso a entrada do local de exibição, informação destacada sobre a natureza da diversão. Ou seja, um espetáculo de diversão tem que falar lá a faixa etária, da idade, tem que falar se aquilo tem cena de sexo explícito, se tem violência. Então, aí o responsável que não toma essas medidas, ele está em curso aí no artigo 252. O artigo 253 fala: anunciar peças teatrais, filmes ou quaisquer representações ou espetáculos sem indicar os limites de idade. Falei com vocês aí agora há pouco, né? Tem uns limites de idade aí, a faixa etária. O artigo 255, exibir filme, trailer, peça, amostra, tal, classificado pelo órgão competente como inadequado para criança ou adolescente admitido ao espetáculo. Então, tá lá uma peça lá, a faixa etária ali é para 10 anos e a pessoa vai exibir um filme ali com cena pornográfica, por exemplo. Então, cai nas iras do artigo 255. 256. Vender ou locar a criança ou adolescente fita de programação e vídeo em desacordo com a classificação atribuída. Ou seja, antigamente tinha muita locação de vídeos, né? Os aluguéis, criança e adolescente não podia ter acesso, né? E a pessoa vai lá e aluga ou vende para ela vídeos pornográficos, por exemplo. Artigo 257 e tal, vamos lá, no 258. Deixar o responsável pelo estabelecimento ou empresário de observar o que dispõe nessas leis sobre o acesso à criança ou adolescente aos locais de diversão ou sobre sua participação no espetáculo. É o responsável deixar de tomar providência e observar tudo que está previsto nessa lei aqui, essas questões aí de faixa etária e tal. Ele tem que anunciar isso, né? E, finalizando, deixar a autoridade competente providenciar a instalação e operacionalização dos cadastros. Aí são só para fim de cadastro, de registros aí das pessoas, aí onde que tem a criança e tal, tem que ter o registro, nos hospitais, por aí vai. E o parágrafo único, incorre nas mesmas penas a autoridade que deixa de efetuar o cadastramento de crianças e adolescentes em condições de serem adotadas. Aí já é questão mais específica aí de adoção e tal. Ok, pessoal? O 258B, né? Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de efetuar imediato encaminhamento à autoridade judiciária de caso que tenha conhecimento de mãe ou gestante interessado em entregar o filho. Ou seja, a mãe está falando ali, não quero esse menino, eu vou entregar ele para adoção e tal. O médico tem a obrigação de comunicar à autoridade judiciária. Tem que encaminhar isso para a polícia, tem que chegar ao conhecimento da autoridade judiciária, tá bom? Porque senão a mãe depois vai expor essa criança aí, entregar, deixar ela em uma situação de vulnerabilidade. Bom, é isso aí, pessoal. Finalizando aqui, desculpa aí, hoje aí realmente não tinha como a gente tratar, eu não gosto dessas aulas assim como a gente faz aí, mas eu queria passar todo o conteúdo para vocês. Então, de legislação extravagante, ficou faltando só uma lei pequenininha, que depois a gente vai encaminhar para vocês, né? Eu estou ajudando o Tenente Pacheco aí nessas aulas de legislação extravagante, porque era muita coisa, e ele não dá para dar conta, é muita demanda, né? As aulas não seriam suficientes. Então, a gente deu um apoio aí nele, aí, falando sobre a Lei 9.099, os juizados especiais criminais, né, civis, sobre também a Lei Maria da Penha, e hoje aí sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. E se tiver um tempinho, eu vou falar sobre uma lei específica, pequenininha, coisa toda, mas se não, eu vou pelo menos encaminhar para vocês, essa é mais rápido. E aí, assim, a gente vai fechar toda a programação nossa, se Deus quiser, para que vocês possam chegar no dia da prova, no domingo, com toda a matéria sendo passada.
né? Graças a Deus estamos conseguindo cumprir tudo aquilo que a gente planejou e estamos indo muito bem. Então, desejo para vocês aí um bom descanso hoje. Passei um pouquinho da hora aí, eu sei que a aula foi um pouquinho maçante, por isso que eu avisei, mas espero que todos tenham assimilado o conteúdo. Eu vou disponibilizar esses slides, depois vocês dão uma olhada lá, que vocês vão ver que vocês não precisam nem pegar o Estatuto da Criança, não, porque ele é enorme e você não daria conta de ler tudo e não é necessário. O próprio edital, ele prevê as peças que são que pode cair na prova, né? Tá no edital, todas elas estão nesses slides aí. Ok, pessoal? Obrigado para vocês. Vou dar uma olhada depois no grupo aqui, ver se a gente tem alguma coisa aí que possa passar para vocês aí. Mas ao longo da semana a gente vai se falando, a gente vai tirando algumas dúvidas, vamos fazendo os ajustes finais. Hoje eu vi que teve muita mensagem aí, mas hoje nós estávamos aí assoberbados, essa semana estamos assoberbados aí com muita atribuição, mas estamos cumprindo o nosso compromisso. Vou dar uma olhada com calma e depois vou respondendo qualquer dúvida lá, tá bom? Fiquem com Deus, boa noite, bom descanso para vocês.